Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje um convidado muito especial. O nome dele é Lorenzo Martoni, ele é especialista em wellness. Ele aplica aquelas técnicas famosas de Sound Healing and Breathwork. Terapeuta de bem-estar que aplica a técnica da terapia do som e da respiração consciente. Bem-vindo, Lorenzo. Muito obrigado, um prazer estar aqui, uma honra. Para nós também. A gente quer agora que você nos conte como é que funciona essa técnica, se realmente ela é eficiente no quesito da cura, da ansiedade, do burnout, do estresse, do que a gente mais está falando hoje em dia sobre saúde, né? É isso aí, Simone. Eu acho que hoje em dia as pessoas vivem numa correria, principalmente nas grandes capitais, e essa correria gera um nível de estresse que tem suas consequências na saúde. Essas modalidades, o Sound Healing e o Breathwork, são modalidades muito antigas de cura, que vêm do Tibete, da China, da Índia, com mais de 3, 4 mil anos de história. Orientais. E que voltaram à tona total aí por não serem intrusivas, por não necessitarem da indústria farmacêutica, que tem aí, né, tantos pesares, e elas vêm como uma técnica de cura ou de prevenção dessas patologias? Ambos. Eu acho que tem efeitos de cura mesmo. O corpo reage imediatamente a uma sessão. É impressionante. Não é um tipo de tratamento que é preciso fazer muitas sessões para sentir o resultado no corpo. E também serve como medicina preventiva. Porque muitas dessas modalidades estão ativando uma calma e uma harmonia no sistema nervoso. Uhum. E o sistema nervoso parasimpático, que é esse sistema que nos mantém nesse estado de luta, né? De preparação, de alerta para atacar o nosso dia daquele jeito que funciona, nos proteger e tal. Quando ele está num estado de calma e de harmonia, ele produz uma série de hormônios super positivos que ajudam a proteger a nossa saúde. Então, funciona sim como medicina preventiva. E você acha que essa mulher, né? A gente está aqui falando muito Sim. das mulheres, mas eu acho que serve também. Muitas das minhas clientes são mulheres, 80%, 90%. Engraçado que a mulher sempre vai buscar, né? Muito mais cuidar da saúde dela, de uma forma até preventiva, né? O homem vai quando acorda e estoura, né? Por que você acha que isso acontece? Olha, eu acabei de vir numa palestra lá nos Estados Unidos do Gaber, que é um psiquiatra que eu respeito muito, um médico que tem escrito uns livros maravilhosos. E ele fala, a mulher é a mola da sociedade, é a parte da sociedade que recebe a maior parte de pressão e tem que saber conduzir essa pressão e devolver uma energia para que o mundo rode. É uma coisa bem impressionante, assim. Então, é muito comum, não é só no Brasil, mas no mundo todo, terapias holísticas têm como audiência principal o público feminino, que na nossa cabeça é assim, poxa, mas as mulheres já estão melhores, né? Elas já são mais equilibradas. Quem está fazendo meleca por aí com o mundo, com as políticas e posições de liderança, são os homens. Eles que precisariam muito mais. E assim, eu não deixo de pensar assim, eu acho que é bem por aí. Tive agora contato com um filantrópico, Robert Stubert, que está tentando trazer essas práticas para Washington, para o Congresso, para poder influenciar esse mundo masculino de políticos, de líderes que não têm acesso nenhum a esse tipo de modalidade de cura, para tentar entender se existe aí uma possibilidade de melhorar o nosso cenário político global, influenciando essas pessoas com esse trabalho. Os homens têm um pouco de preconceito, que eu acho que é um pouco estigmas, né? Desde terapia, desde achar que falar de terapia é coisa de louco, que é besteira. Sim. Eu acho que isso vem mudando após a pandemia, né? De você não enxergar mais como a depressão, principalmente, né? Como uma doença de louco, né?
E você vê, os números não mentem. A taxa de suicídio entre homens é muito superior do que a de mulher. Então, os transtornos psicológicos entre homens é muito superior. Só que agora existe esse disparate. Quem está se tratando mais é quem precisa menos e quem precisa mais ainda não acordou. Mas estamos aí na missão de propagar essas mensagens e tentar trazer todo mundo, né? Essas modalidades não têm a preferência ou ela serve para todo mundo igual. O corpo humano reage de maneira muito, muito bonita. Sim, você acha que o corpo, ele grita antes da mente colapsar, é isso? Ele avisa? Sim. Na psicologia, a gente usa o conceito do monismo, onde o corpo e a mente são uma coisa só, são uma substância só, porém o corpo dá muitos sinais de potenciais problemas. Eu acho que as pessoas que estão mais em contato com a sua essência, mais próximas do seu campo sutil, onde existe momentos do dia onde você se escuta, se toca, tenta criar essa relação com o seu próprio corpo, elas vão perceber coisas e dores e sinais sutis que o corpo está dando de áreas que precisam atenção. E a mente também. A mente também funciona como um músculo, vamos dizer, né? Precisa ser exercitada todo dia. Eu tive um exemplo hoje. Acordei, tenho ido pro yoga, primeira coisa no dia, e estava alguns dias sem ir. E você imagina que fazendo esse tipo de trabalho, a minha aula de yoga é impecável, eu estava lá concentrado, tal e tal. Mas não, me peguei várias vezes distraindo, saindo do momento presente, pensando no futuro, no passado, que não é a recomendação para esse tipo de prática, perdendo meu equilíbrio porque não estava focado. Então a gente fui usando isso como sinais, assim, ó. Tem alguma coisa acontecendo. Exato. Então eu acho que é bem por aí, é bem assim, se escutar mais, aprender que é um trabalho em equipe, né? A gente tem bilhões de células trabalhando pela gente. Na sua maior parte, é uma energia universal benevolente. Elas estão sempre, né? Quando a gente se corta, se cura sozinho. Tem muitas os tecidos de vários órgãos se renovam mensalmente, semanalmente. O corpo está sempre produzindo maneiras benéficas de ajudar. Sim. Então você tem que meio que entrar nessa onda e trabalhar em equipe, entendeu? Sim. E aí isso significa que a parte mental, desde o momento que uma pessoa acorda, entrar numa vibração positiva, entrar numa vibração de gratidão, entrar numa possível meditação até, para a gente no meio brinca que a meditação é a faxina da mente. Mesmo que você faça por 5 minutos, já dá uma boa limpadinha, entendeu? Exatamente. Nos pensamentos nocivos, né? Que eles vão e vêm toda hora. E o momento que a gente acorda é o momento mais especial, porque você acabou de passar por um reset muito grande, né? Como se você ligasse o telefone de novo na tomada e que fica aqueles primeiros minutinhos assim, meio lendo. O corpo é assim também. A gente acorda, não é imediatamente que a gente começa a pensar nos problemas de ontem ou do passado. Leva um tempinho. Então, esses primeiros minutos são muito preciosos. Se você preencher esse espaço vazio com positividade, com acreditar, com gratidão, garanto que o dia vai tomar um rumo diferente. E a tua aula, né, de Sound Healing, ela começa só na sala de aula ali, termina, ou tem algo que ela pode levar para casa e fazer também, como você está falando, ela pode acordar já com um som específico para isso, para esse despertar consciente? Assim como a técnica da respiração, né? Exatamente. Essas modalidades todas, elas têm o seu valor em grupo e num espaço curado para que isso aconteça, não só pela acústica, mas pelo acesso a instrumentos ao vivo e uma pessoa treinada. Mas existem versões pocket, né? Que a gente brinca, tipo, criar o seu próprio ritualzinho de manhã com o seu playlist, pode ser no seu telefone. Existem músicas medicinais ou músicas de frequência que são indicadas para tocar nesse momento de meditação. E cada um pode criar daí o seu protocolo individual, personalizado,
né? Uma pessoa gosta de cristais, pode fazer ali um altar com os seus cristais e ouvir essa música e contemplar os cristais. Outra vai gostar de natureza e pôr umas flores. A outra pessoa vai querer acender uma vela. Tanto faz, esses simbolismos todos são válidos se o que importa para nós é que exista um momento ali de presença pura. Silêncio nobre, que é esse silêncio mais... né? Não é só o silêncio no espaço, mas é o silêncio da mente também. E o silêncio do corpo, ou seja, o menor movimento possível... se puder fechar os olhos em uma postura sentado para que também as pessoas não adormeçam, né? E criar o seu ritualzinho ali de contemplação de alguma coisa e de uma respiração consciente. Você acha que o ser humano perdeu a capacidade de respirar? Porque assim, a respiração ela é tão automática que as pessoas não pensam mais nisso, né? Às vezes você vê uma pessoa com uma respiração ofegante, você sabe que está acontecendo algum estresse ali, né? É muito legal você trazer esse ponto. Eu acho que as pessoas esquecem que, para mim, o sistema respiratório pulmonar é a maior e melhor tecnologia que tem por aí. Uhum. Porque com uma respiração consciente, você já começa a alterar os hormônios do seu corpo. Olha, que legal, isso é interessante. Os números são super interessantes. Eu acho que as pessoas não têm a memória, a prática de usar essa ferramenta. Na classe de breathwork, de respiração, a gente ensina vários exercícios, várias respirações diferentes. Mas tem uma que eu gosto de realçar que se a pessoa tiver que lembrar de uma, que seja essa, que é a respiração 4x4. A respiração 4x4, você inspira numa contagem de 4, segura o ar por 4, solta numa contagem de 4 e fica sem ar por 4. Square breathing, essa forma de quadrado. Uhum. E pela organização dela, por ela ser geométrica e tão matematicamente perfeita, eu convido as pessoas para trazerem os pensamentos, as coisas que estão incomodando elas nesse processo de 4x4x4x4, porque pouco a pouco você vai sentir que as coisas vão se organizando, se encaixando, e é uma coisa fácil de lembrar, né? Sim. Então eu recomendaria essa se você quer fazer uma prática em casa. 4x4. Por 5 minutos, não precisa mais, né? E pode ser tudo junto, pode ser nesse momento que você acende a vela, pratica um pouco da sua gratidão, que eu trato como arte mesmo. Sempre tem como a gente melhorar essa conexão com a gratidão. E aí faz essa respiração. Se você conseguir esses 5 minutos na sua manhã, já estamos num bom começo. Vamos lá, repete. 4, inspira. Numa contagem de 4, inspira. Aí segura o ar por 4. Expira, solta por 4 e segura sem ar por 4. E aí começa de novo. Faz esse formato de quadrado. Até aguentar 1 minuto. Eu sugiro 5 minutos. 5 minutos. Faz essa respiração bem consciente, lenta. E não são 4 segundos, né? Pode ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa organização, ela vai refletindo daí no seu dia, nos problemas que você tem em mente. É muito efetivo. E tem algum risco nessa prática? Alguma contraindicação? Quem alguém, digamos, tenha um problema de pulmão, de coração, algo assim? Olha, tem um exercício, é o fire breath, é a respiração do fogo, que é aquela respiração bem rápida, é um exercício muito potente, é uma ativação que a gente usa. Quem não tem prática, não recomendo fazer mais de 1 minuto ou 2. Por quê? A oxigenação é tanta que, sim, existem casos e riscos de pessoas que podem chegar a desmaiar pela tamanha oxigenação que acontece. Interessante isso, porque a gente já ouviu falar que tem algumas pessoas que têm umas reações intensas, que são físicas, emocionais, então isso acontece nessas práticas. Acontece. Na respiração e no sound healing, eu acho que esse
pela falta de prática ou pela falta de oportunidades que as pessoas têm de ter esse momento consigo mesmas, sem o telefone, sem distração, ali focadas em uma coisa, nessa viagem interior, né? Nessa busca da essência. Sim. Outra coisa que acontece muito é a memória ativa também. Então, tem gente que já saiu das minhas sessões de breathwork ali, do Soho House, por exemplo, que é uma sessão durante o dia, meio que na academia, enfim, chorando. E é profundo esse trabalho. Ele toca em emoções que às vezes ficam escondidas, em emoções que a gente deixa embaixo do tapete. O Gabor fala muito disso, de a maioria dos casos de câncer que a gente tem são conectados a pessoas que só acumularam estresse, nunca extravasaram, nunca acharam outlets de expressão para pôr coisas para fora. Então, os traumas, as decepções, o coração partido, isso, aquilo, a perda do emprego, elas vão materializando no corpo. E isso vira doença. Vira doença, se transforma. Antes da gente começar, eu estava trazendo para você uma série de dados. Eu estou fazendo uma pós-graduação super interessante no Instituto Alma Viva, que é sobre o uso de psicodélicos em terapia, mas é muito sobre psicoterapia, né? E o que acontece hoje? A gente estava começou a sessão falando de estresse. As pessoas usam muito até esse termo, né? Nossa, eu tô muito estressado. Tô muito estressado com o meu marido, com a minha esposa, tô muito estressado no trabalho. Burnout, então, nem se fala. E o que acontece? Os dados que a gente tem hoje são assustadores, porque o estresse crônico é responsável por mais de 50% dos casos de depressão. E a depressão é responsável por mais de 20% dos casos de suicídio. Então, o estresse é parte de uma cadeia de doenças muito sérias. E é no Brasil mais ainda. O Brasil, o rank do Brasil é bem alto, se não me engano, o segundo ou quarto país mais estressado do mundo. E você considera que isso tem relação com o quê? Porque é o país mais alegre do planeta. Olha, eu acho que os números mudaram muito depois da pandemia. Eu venho acompanhando esses números. Eu acho que hoje em dia, antes da pandemia, a média do Brasil, nessas pesquisas, mostrava que em torno de 18% da população mostrava sinais de problemas de saúde mental, de estresse. Depois da pandemia, mais de 50%. Nossa, é muito. Foi um aumento muito drástico em um período curto de tempo. Sim. E eu acho que foi devido ao caso, né, uma insegurança completa, uma falta de poder acreditar na mídia, porque cada hora a mídia manipulava as notícias a respeito da pandemia de maneira que não tinha como comprovar, entender ou se sentir num lugar seguro, né? Não se sentir num lugar seguro é causa de estresse. Então, como você pode imaginar, às vezes a sua casa é segura, mas o seu trabalho não é. Às vezes o seu trabalho é seguro, mas a sua casa não é. Tem muitas oportunidades ali para achar buraco nessa história da autossegurança, né? Sem falar que eu acho que assim, o número do Brasil cresceu, mas o do mundo todo cresceu. Todo cresceu, sim. Eu infelizmente tenho que pôr um pouco de culpa no nosso sistema capitalista muito desvairado, onde a gente tem esse pouco humanizado, muito individualista, muito dependente de dinheiro para tudo, né? Não existe mais o senso de comunidade, onde a segurança das pessoas existia por estar fazer parte de um sistema, fazer parte de um network, né? Hoje em dia, com a individualização das pessoas, eu acho que isso causa uma dependência nessa história do capitalismo. Com certeza. Porque você acha que tudo, desde a sua educação, a sua saúde, alguém para cuidar do seu cachorro, etc, tudo você tem que pagar. Não tem ninguém que você possa pedir um favor ou um sistema que te providencie. Colaboração não existe. E eu acho que isso foi aumentando esse nível de estresse. A gente está passando por mudanças radicais, né,
no mundo trabalhista aí com a chegada da AI, a gente sente que vai haver uma mudança muito grande no quadro de empregos. Vai. Já está acontecendo, né? Bastante. Correto. E o que eu estou trazendo dos Estados Unidos dessa última viagem foi uma outra coisa assustadora, sem querer parecer tão pessimista, mas eu peguei os primeiros carros, não era Uber, mas era um concorrente, né? Sem motorista. O carro, você chama e ele vem sozinho te buscar e te leva no seu destino. Funciona como um aplicativo do Uber, mas não tem motorista. E você se sentiu como? Seguro com isso, com essa experiência? Olha, primeiro eu fiquei super curioso. É muito estranho você entrar num carro que não tem motorista. Tá vazio. Mas vi que, assim, a tecnologia tá chegando lá, entendeu? Tem os avisos, né? Tem a máquina te cumprimenta, tem câmeras, então... e você, obviamente, usou o app, então ela sabe seu nome. Tudo. Enfim, é personalizado. Mas eu vejo que também, assim, é outra mudança radical aí do quadro empregatício, meio de transporte. Então a gente está passando por muita mudança. Eu acho que o ser humano, ele reage muito bem à normalidade, à estabilidade, a uma sequência de eventos conhecida. Exato. Quando você faz a coisa todo dia, você está muito mais calmo do que surpresas, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem muita surpresa para lá e para cá. E aí você falou também que está fazendo um trabalho com crianças, eu achei muito interessante, porque é assim que eu acho que a gente começa a mudar o mundo, né? Começa com eles. E essa questão de segurança, estabilidade, rotina, eu como mãe aprendi que se o meu filho tivesse isso desde o princípio, ele ia sempre se sentir seguro, né? Como é esse trabalho que você vai fazer? Olha, esse é um item no meu menu de serviços da minha prática, né? Onde eu acredito muito nessa parte do propósito mesmo, porque inspirado por esse amigo que está trabalhando com políticos, eu acho que a mentalidade é a mesma. Quem é o grupo que eu consigo influenciar que no futuro vai vir já munido de ferramentas e com um sistema nervoso alinhado e harmonizado que resulta isso? Boas decisões, humanismo, empatia. Então, a ideia é separar entre crianças e jovens, né, de 5 a 13, de 5 a 12, de 13 a 17, e trazer práticas simples de mindfulness, de presença, com as crianças alguns instrumentos xamânicos simples, né, nada muito complicado, mas para as crianças começarem a entender o poder da vibração do som, a respiração para ambos grupos, e trazer um pouco dessa humanidade, dessa ancestralidade que está um pouco perdida, né? E aí tentar preparar essas crianças e esses jovens para um mundo que a gente ainda não sabe como vai ser. Mas tendo essas ferramentas no bolso, esses exercícios podem ser ativados no momento de estresse, no momento de tomada de decisão, numa perda, num momento traumático qualquer. Então eu acredito muito nesse trabalho, espero poder trabalhar brevemente com escolas e com famílias. A experiência que eu tive recente foi com uma família, uma criança de 5 anos, e eu fiquei chocado, assim, da mesma maneira que você sabe, criança tem muita facilidade em aprender um idioma novo, e quando elas são apresentadas a essas modalidades de cura, elas também absorvem muito mais rápido, porque elas estão com a mente aberta, com o coração muito mais aberto. Sem aquele preconceito, né, de que prática holística não funciona. E aí você vê, exatamente, a criança vem mais aberta, ela absorve mais rápido e ela já começa, parece que a usufruir dos resultados ali imediatamente. A criança já sai... Naturaliza, né? Mais equilibrada, é muito legal. Transforma, né? E aí, aproveitando esse gancho, se eu trouxer no podcast uma executiva, vamos pensar numa executiva milionária, super, hiper, mega cética, que acha que isso tudo não passa de charlatanismo, você conseguiria provar que as certezas delas estão, assim, totalmente... Não, achei... erradas? Tive recentemente como cliente... para uma sessão de ayahuasca, ou seja, nem era tão o foco da minha prática, mas eu trabalho com medicinas da floresta, uma pessoa completamente cética, médica, ou seja, uma pessoa bem...
E estava até um pouco inseguro em fazer a sessão com ele. E foi prova de que o trabalho dá certo. Aí eu extraí toda a parte de storytelling, de xamanismo, foquei na ciência, a gente fala com essas medicinas da floresta e com as modalidades, a respiração e o som sem medicina, eles também têm um efeito muito potente na neuroplasticidade do cérebro. E neuroplasticidade é o termo atual aí de estudo dos cientistas, do corpo médico, né? Qual é o conceito? O nosso cérebro, ele tem os seus caminhos neurais já traçados, que são esses que te mantêm viva e segura. Então, todo dia percorrem esse mesmo caminho. É como se eu sei ir de casa para o trabalho por essas avenidas, é seguro, eu sei que eu chego lá. Então, você não olha no GPS, você vai sempre pelo mesmo caminho. O cérebro funciona dessa maneira. O que acontece? Quando surge um problema, ele também funciona assim. Então você fica naquele loop repetitivo de pensar a mesma coisa sobre o mesmo problema 100 vezes em um dia. Exatamente. A neuroplasticidade, o que ela faz? Ela permite que novos caminhos neurais sejam criados. Então imagina uma pista de esqui, você está lá esquiando todo dia, no final do dia o seu esqui já vai naquele caminho que já estava traçado ali no chão, né? E é assim que o cérebro funciona. Esse trabalho com essas modalidades, de uma maneira mais científica explicando, seria a queda de nova neve e a montanha está lá sem nenhum caminho para... Então você vai criar o seu próprio caminho. O caminho dos neurônios é esse. Com esses tratamentos, essas modalidades, está provado que o cérebro vira esse canvas branco aí e você começa a pensar de maneiras diferentes, traz muita perspectiva. A Harvard e outras instituições bem respeitadas têm o cérebro escaneado durante essas sessões, então existem provas médicas de que elas são efetivas. Então acho que eu conseguiria convencer qualquer pessoa, desde que tenha a maior fé, que acredite na parte espiritual, até a pessoa completamente cética que não tem nenhum interesse nessa parte, né? Sim. Eu tendo a explicar, quando eu faço sessões em grupo, porque daí tem uma mistura de pessoas que, umas mais interessadas nessa parte mais tangível e outras não, para que elas enxerguem isso como uma forma de arte também, né? As músicas, as falas, elas preenchem um lugar criativo. Então, para que não fique o foco achando que aquilo é que está trazendo a cura, mas a criatividade, ela combina bem com essa coisa da neuroplasticidade, porque você absorve a arte de maneira muito mais aberta. Diferente. Maravilhoso, mas a gente precisa encerrar. Foi um prazer. Foi um prazer enorme, mas a gente quer que você dê uma dica de ouro para os nossos ouvintes. A dica de ouro que eu dou no meu trabalho de coach, né, se você se confundir, não saber o que fazer na hora de tomar decisões, sempre pensa no seguinte: a sua prioridade deveria ser: quero me sentir bem. Quero estar nesse alinhamento, corpo, mente, consciência, estar em paz. Se você se lembrar disso primeiro, antes de mudar o seu humor, antes de tomar decisões, as decisões elas se enquadram, se alinham com essa intenção. Então, essa era a minha dica. E a secundária é o que a gente falou do pequeno meditação ritual na parte da manhã, que eu garanto que também, depois de alguns dias, mesmo que no começo seja um pouco forçado, depois de alguns dias vocês vão sentir super a diferença e o impacto dessa decisão. Muito bem, então esse foi mais um episódio do Marias Podcast, conversas que acolhem, despertam e transformam. E nós vamos colocar aqui o contato do Lorenzo, porque ele está transformando vidas. Muito Gratidão, bem. Simone, um prazer estar aqui, obrigado. Obrigada, foi uma honra te receber. Obrigado.